Fala galera, Thiago Romão, seu irmão na voz, tá ligado? Então, vamos começar hoje perfeitamente bem. Primeiro anunciando aqui, ó, a Igreja no Lar, querendo fazer um culto familiar e querendo aprender como se faz, como é que se organiza, tudo isso. É só me chamar que eu tenho o prazer de te ajudar. Qual é a questão? Vamos ler Mateus 23. Vai ser uma série de vídeos, porque é muito grande. E a gente vai falar sobre Mateus 23, que é muito importante. A gente não vê e nem ouve as pessoas pregando isso normalmente, né? Porque isso afeta diretamente o sistema religioso. Entendeu? Então os cães gulosos não querem que você saiba da verdade. Mas através desse vídeo, um vídeo bem curtinho, vou tentar correr aqui para poder você entender. Primeiro, vamos ler de capítulo 23 de Mateus, versículo 1 ao 4. Ele vai começar dizendo o público que Jesus estava ali falando sobre, que é o povo e os seus discípulos. E ele vai dizer, na cadeira de Moisés está assentado os escribas e fariseus hipócritas. Façam tudo conforme eles falam, mas não fazem o que eles fazem, porque falam e não praticam. Olha a hipocrisia aí. Então a gente vai falar sobre a primeira questão, que é a cadeira de Moisés, e a segunda, a hipocrisia. Vamos lá? Então, a primeira é a cadeira de Moisés. Por que cadeira de Moisés? A palavra cadeira significa lugar ou função. Na função de Moisés, que é mais puxado para o original, a função de Moisés, quem está exercendo a função de Moisés é os fariseus e os escribas, lembrando também tinha os saduceus, né? Porém, Jesus Cristo está denunciando eles. Olha que Jesus não está denunciando o ladrão, não está denunciando a prostituta, não está denunciando que os outros gostam tanto de falar que é homossexual, não está denunciando nenhum outro tipo de grupo, a não ser esses líderes religiosos. Por quê? Porque em outra parte da Bíblia, no próprio Evangelho de Mateus, Jesus vai falar que eles são filhos do diabo. Filhos do diabo. Né? Então, assim, em Mateus vai dizer que eles estão usurpando a cadeira de Moisés, a função de Moisés. Qual era a função de Moisés? Serviço sacerdotal, que só podia ser exercido pela tribo de Levi. Esses fariseus, esses líderes religiosos, melhor dizendo, eles não eram da tribo de Levi, eles usurparam isso para si, para proveitos próprios, para poder, status. Né? E o que acontece? O último levita do tempo de Jesus, do Novo Testamento, foi o pai de João Batista, que foi assassinado. Né? Então, vamos entender. Eles estavam fazendo o quê? Retirando o dízimo. Eles estavam fazendo serviço de sacerdote, que é sacrifício, a liturgia do culto. Tudo que eles não poderiam fazer porque eles não eram sacerdotes. E Jesus está denunciando, falando que eles estavam na cadeira de Moisés. E Jesus, por que Jesus falou assim? Façam tudo conforme eles falam. Não é porque o que eles falavam tem poder, aquela coisa toda. Não, é porque estava no tempo da lei ainda. Mesmo com Jesus na cena, o tempo era da lei. Que é uma prova disso? O próprio Jesus Cristo manda um rapaz que ele curou ir lá e fazer o sacrifício. Só que estava numa época de transição entre lei e graça, para vocês entenderem, entendeu? O tempo da graça literalmente só acontece quando o véu do templo se rasga, quando Jesus fala na cruz, está consumado, e o Pai com a mão dele rasga o véu do templo, jogando por terra o serviço religioso do templo, em outras palavras, acabando com a religião, que na época era o judaísmo que existe até hoje, e mostrando que não é o judaísmo ou o cristianismo ou o catolicismo ou qualquer ismo religioso, qualquer religião que nos religa a Deus. Quem nos religou a Deus, ao Criador, foi o Messias. Entende? Então já começa a falácia daí. Eles não poderiam, a religião não pode nos religar. Somente em Jesus está a salvação. A religião templo é dinheiro. CNPJ, empresa religiosa, para quem não sabe disso. E também faça tudo conforme eles falam, mas não fazem conforme eles fazem, porque eles eram hipócritas. Eles são hipócritas. Então eles viviam no conforto. É o governo,
Na pirâmide do governo, eles estão aqui em cima. Eles vivem bem e vocês vivem pagando imposto. Nós, né? Vivemos pagando imposto para que esses caras vivam no conforto. Os políticos, nenhum deles prestam, porque eles querem conforto. E nós estamos cada vez mais pobres, cada vez mais sofrendo. E aí o sistema religioso virou pirâmide também, né? Pirâmide na qual você vai viver da fé, lá acreditando, pagando seu dízimo, oferta para os cães gulosos, e eles daqui a pouco vão deixar de trabalhar, sustentado pelo teu dinheiro, né? Daqui a pouco a família deles também para de trabalhar, fica todo mundo folgado e você vive da fé, que é coisa que não se vê, e eles vão viver do teu dinheiro, que é coisa física, na malandragem, né, desses cães gulosos. Então eu queria encerrar falando isso, e vamos continuar lendo Mateus 23. Até a próxima, fique com Deus. Lembrando, foi o Messias que nos religou ao Pai. A salvação é pela graça, é um favor imerecido. Você não merece, mas pela graça sois salvo. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Foi isso que Paulo falou pro carcereiro pagão. Tamo junto.